Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. A necessidade nem se discute mais. A falta de um contorno viário da BR-101 na Grande Florianópolis é sentida todos os dias pelos motoristas que enfrentam o desgaste destas filas que são intermináveis. Isso sem contar com os inúmeros acidentes. A cobrança pelo início imediato das obras é promessa de campanha de todos os prefeitos eleitos da região. E essa pressão já deve acontecer agora, no começo de 2013. Nesta sexta-feira, agora que passou, prefeitos, entidades e empresários se reuniram para traçar uma estratégia forte e planejar ações que possam envolver até o fechamento da rodovia em protestos. Essa agenda de manifestações é o assunto do Conversas Cruzadas desta noite. Hoje nós estamos na companhia do vice-presidente institucional da AENFLO CDL de São José, Marcos Cardoso de Souza. Também o programa recebe o presidente da Associação Comercial Industrial de Biguaçu, Valério Silva. E nós recebemos também o presidente do Floripa Amanhã, coordenador do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento, Zena Becker. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoeiro em Palhoça. Põe na conta Queires, a prazo, primeiro pagamento em 2013. Companhia da Moda, há 20 anos, sendo a sua melhor companhia. Bom, na última sexta-feira houve essa reunião importante com a presença dos prefeitos, com exceção a Palhoça, a situação estava indefinida até então. O movimento pode radicalizar em 2013? Boa noite, Zena Becker. Boa noite a todos. Pode sim. E irá se não acontecer todo o previsto que a gente acordou em Brasília, junto com a NTT e com o IBAMA. Bom, na verdade essa foi uma reunião extraordinária, que na reunião de novembro o prefeito César Souza foi também e pediu mais uma reunião onde ele pudesse trazer os seus companheiros eleitos, né, de Palhoça e de Biguaçu e de São José. E assim o fez, e diversos vereadores. O que a gente sentiu ainda, poucos vereadores dos municípios. Poderíamos ter mais. Todos os municípios levaram alguns, mas nós achamos poucos. Porque se não tiver integrado o legislativo, o executivo e a sociedade civil organizada, nós não vamos conseguir alcançar. Não só na alça, como em outros Claro, agora os vereadores da atual legislatura ou eleitos? Todos novos. Todos os eleitos ou reeleitos, sim, né? Sim. Todos os novos. A gente sentiu falta. Talvez até pela época. Repito, foram alguns, cada município levaram alguns, os prefeitos fizeram questão, o prefeito de Champs de Biguaçu sempre muito preocupado com a integração da região, assim como o secretário Renato, e os outros dois prefeitos assumiram esse compromisso, não só de fazer parte do conselho, como também ter essa visão que há tantos anos a gente vem defendendo da integração da região da Grande Florianópolis. Muito bem. Marcos Cardoso de Souza, vice-presidente institucional da AENFLO. Qual é o tamanho do prejuízo para a nossa região, Marcos, dessa obra que não aconteceu, desse descaso, né? Uma obra que já era para ter sido concluída agora em fevereiro, nem começou. O Tribunal de Contas da União já apontou para as diversas irregularidades nesse contrato não executado. Qual é o tamanho desse prejuízo? É possível mensurá-lo? Boa noite. Boa noite aos colegas de debate. É realmente um prejuízo, eu já diria que é um prejuízo incalculável, né? Apesar de, recentemente, a Unisul, com a Fiesco, ter divulgado uma pesquisa com um prejuízo aí de 30 bilhões de reais, nós não conseguimos medir ainda os prejuízos diretos aqui na região, e que não são prejuízos de hoje, né? São prejuízos históricos, não só econômicos, financeiros, mas de vidas que se perdem ao longo desse trecho. Nós temos aí divulgado que 27% dos acidentes da BR-101 em Santa Catarina ocorrem nesse trecho de 10 quilômetros. 11% das mortes estão nesse trecho de 10 quilômetros.
Então, se nós pensarmos ainda que a BR-101 é uma luta da década de 80, essa duplicação, e hoje, quando nós vemos essa alça de contorno como uma esperança, não de solução mais, né, mas de paliativo, porque quando ela efetivamente estiver pronta, ela já não vai ser mais uma solução, né, ela vai ser mais um paliativo. Basta vermos o que está acontecendo na BR-101 no sentido norte. Basta parar um veículo no acostamento que toda a BR cria quilômetros e quilômetros de fila. Quer dizer, nós já estamos com todo o trecho da BR-101 que passa por Santa Catarina altamente saturado. É preciso pensar no futuro, é preciso pensar mais à frente. Mas é óbvio que nós não vamos parar de lutar por um direito que já deveria ter sido conquistado, que é a alça de contorno, que vai sim liberar aí por baixo em torno de 20 a 30 mil veículos diariamente nesse trecho, principalmente veículos pesados, né? Em Biguaçu, é possível mensurar o tamanho do prejuízo, do desgaste para quem vive na região? Passa justamente ali também, né? Boa noite, obrigado pela sua presença. Obrigado, boa noite a todos. É bem como foi falado, eu acho que é incalculável, né, o tamanho do prejuízo para a região, o escoamento de todas as safras, de todas a produção da indústria na região, e Biguaçu não é diferente. Sabendo que hoje passa por dia em torno de 18 mil veículos nesse trecho, né? Então, acredito-se aí que as cifras são altíssimas. E aí, o grande desafio é que essas cifras vão aumentando a cada vez mais, sem qualquer perspectiva de finalizá-las, né? Então, é incalculável. Presidente Sena, o que significa radicalizar a partir de agora? Significa fechar a BR? Bom, no início a gente quer primeiro conscientizar mais ainda a população como um todo, que ainda não está bem informada da situação, da importância de participar desse movimento. Se for preciso, a radicalização será a ponto de fechar, para mostrar que se a gente fechar as duas pontas, tá, tu consegue ter uma circulação interna entre os municípios da Grande Florianópolis naturalmente. É claro, como falou a Enflo, que isso não é a solução da região. Não existe solução única em mobilidade. A gente sabe disso. Depende de outros paliativos e, inclusive, de novos projetos para o futuro. Agora, o que não dá mais para esperar é a NTT nesse conchavo com a Litoral Sul. Um negócio inacreditável, é um absurdo. Né? É um absurdo isso. É simplesmente cumprir um contrato. E o que é mais grave é a Prefeitura de Palhoça, que até hoje ainda não decidiu o trecho em que ela quer que termine o projeto. Ainda não tem definição, se é 220, 222, 200, enfim. Mas cabe à Prefeitura de Palhoça decidir? Ela tem que decidir, na minha opinião, eu achava que devia ser um conjunto, junto com o governo do Estado, dizer assim, ó, todos os prefeitos se reúnem e definam aqui qual é o trecho necessário. Então, isso em função do loteamento que ela tem? Da mudança do traçado e tal? Teve que mudar um pouquinho o traçado, exatamente. E a própria pedágio, acho que não está definido se vai ficar ali, se vai mais para frente, né? Tem muita coisa ainda absurda nessa história, né? Por exemplo, o cidadão paga hoje, embora a tarifa seja relativamente baixa, né, com relação às tarifas que temos aí pelo Brasil, mas o motorista, você paga na tarifa um valor para custear a obra do anel viário que não começou ainda. 21% do valor que a gente paga é para ser destinado. Onde é que está indo esse dinheiro? Onde é que está indo esse dinheiro se a obra não começou? Da empresa concessionária. Renato, o maior absurdo é que, pelo período que era para ter entregue em fevereiro de 2012, você subentende que, retirando 21%, você já tem o dinheiro já da obra. Claro. E ainda você é anunciado que a empresa está buscando financiamento junto ao BNDES, aos bancos nacionais, para poder fomentar essa obra. É um absurdo. A Prefeitura de Biguaçu entrou com uma ação solicitando que 21% de todo o valor arrecadado seja depositado em juízo numa conta separada, já com destino para a obra. Tá? E o juiz, então, acatou, mas a empresa entrou com recurso e o juiz pediu à Prefeitura que intensificasse a documentação e está agora para a definição do juiz. Quer dizer, acho que não tem nem que ir para juízo, é um valor que é devido.
O valor que é devido é nosso, porque ele está lá separado. Vamos tratar aqui de previsões otimistas ou pessimistas. Fevereiro de 2015, Marcos, tu acreditas que fica pronto até lá? É uma previsão extremamente otimista. Infelizmente, nós não temos essa expectativa. E quando se fala em valor de tarifa, é bom que o telespectador entenda isso, porque nós vimos muito essa discussão aí fora, principalmente com a população que não participa do dia a dia dessa luta. É caro, é barato. A maioria das pessoas acha que essa tarifa ela é barata. Não é? E ela não era, é uma tarifa cara. Mais caro que a normal. Era uma tarifa cara. E mesmo assim, há também uma discussão de que se esse valor seria suficiente para que a concessionária fizesse a obra. No meu entendimento, isso não é discussão para esse momento, né? O contrato foi feito, estava previsto essa ampliação, essa alça de contorno, e nós, que gerimos empresas privadas, sabemos que não podemos faltar com nossos deveres para com o Estado em momento algum. Sim, somos claro. cobrados imediatamente. Quer dizer, e houve uma falha da empresa com o contrato, né? Exatamente. Perfeito, quando nós falamos em desenvolvimento, é importante entender que todas as agências reguladoras do país passam por uma crise profunda. Um problema de credibilidade, gravíssimo. Nós temos problema na área elétrica, nós temos problema em água e saneamento, nós temos problema em telefonia. As agências reguladoras se transformaram em cabides de empregos políticos, sem capacitação técnica, sem a capacidade de prever, porque esse é o princípio fundamental de uma agência reguladora, é prever os problemas, antever os problemas e não agir sobre os problemas existentes. Então nós sofremos aí, na questão do desenvolvimento econômico da região e do país, um problema sério de gestão, né? E queremos crer que essas previsões da BR-101, a própria duplicação do trecho sul, tem previsões que nós não acreditamos que vai acontecer, infelizmente. E vamos continuar convivendo com esses adiamentos até quando? É preciso que não só a classe empresarial, as entidades de classe, mas também a população reaja, porque está sofrendo. Nós escrevíamos um artigo na sexta-feira e discutimos com a assessoria de imprensa, porque não podemos mais dizer a carga tributária imposta aos empresários. Não, a carga tributária sempre foi imposta à população. Sim. É a população que paga, o empresário não paga imposto. Quem paga imposto é a população. E o as pior, empresas repassam. E nós não temos uma cultura tributária, o cidadão está pagando e não sabe quanto. Basta ele imaginar e ele entender que de tudo que ele compra, se ele comprou R$1.000 no mês, R$1.000, quase R$500 são impostos. Sim. Que ele não gastaria se não fosse a carga tributária. Então, os impostos, as taxas, estão todas sobre a população. É importante entender e saber que o seu dinheiro está sendo mal gerido, mal gasto, mal investido e está refletindo em falta de educação, de segurança, transporte, mobilidade e uma série de outros fatores. Nós estamos nesta noite de segunda-feira aqui no Conversas Cruzadas para repercutir uma reunião importante que houve na última sexta-feira com os prefeitos da região da Grande Florianópolis, prefeitos eleitos, e também com lideranças empresariais, políticas, para tratar da execução da obra do anel viário da Grande Florianópolis. Obra esta que já era para ter sido concluída em fevereiro deste ano e sequer nem começou. A gente vai para um rápido intervalo e até já.